como eu falei, né, entrando um pouquinho, lendo algumas perguntas, né, entrando um pouquinho em algumas partes polêmicas, o senhor, primeiramente, quando foi para aí, o senhor falou, né, o senhor mesmo falou, que o senhor foi direto para a Advance, né? E aí o senhor saiu Uhum. daí e o senhor foi para a Guarda Nacional. Eu acho que o senhor há de se recordar, eu tive um podcast aqui com a Gabi, né, que é a sua esposa, e durante o podcast, alguns soldados, inclusive da Advance, eles estavam atacando o senhor, né? Foram respeitosos, Exato. né? Não chegaram a atacar sua esposa e eles chegaram a atacar o senhor, postando mensagens como o senhor tinha fugido, né? O senhor tinha corrido, o senhor estava com medo do exército e tal. E na época, né, o senhor comentou que conhecia mais ou menos quem eram as pessoas, né? Eu queria que o senhor pudesse comentar sobre isso. Claro, claro, perfeitamente. Foi até bom você tocar aí, porque são muitas pessoas que ficam me perguntando: ah, por que você voltou para lá? Ah, por que você foi para lá? O que acontece aqui, na verdade, quando eu estava procurando uma unidade para servir, eu me alistei pelo Exército Regular. Recebi a mensagem, foi a maior felicidade. Eu acredito que muita gente vai para as unidades regulares, tipo Legião e unidades assim de brigada e tal, pelo marketing que eles fazem, né? Eles chamam as pessoas, realmente, de fato, os caras investem muito nisso aí. Então o cara se sente bem ao ser chamado, convocado e tal, aquele negócio todo. Mas eu vi que ali não era meu lugar, eu tava procurando algo a mais. E aí foi quando eu vi o Instagram do comandante Paulino, e aí eu vi que ele era um cara. E aí eu entrei em contato com ele no privado. Em nenhum momento ele me distratou, me tratou mal, nada disso aí. Ele me tratou super bem e falou comigo: venha para minha companhia, venha para minha unidade. Porém, tinha um cara que eu tinha colocado na unidade, inclusive ele foi na minha frente, e ele entrou aqui na unidade com a pretensão de operar drones, que aqui dá oportunidade também de dronista. E aí ele foi ver operar drones e tal, e ele começou a falar do meu projeto, né? Ele falando com o comandante sobre o meu projeto, falando com outras pessoas sobre o meu projeto, como se eu fosse um cara que viesse para cá somente por marketing, por mídia, em querer mostrar meu rosto, em querer ser famoso e tal. E aí criou aquela tipo de empatia, né, entre os caras da nossa turma. Eu falo recruta, recruta. E aí quando eu cheguei aqui na unidade, algum desses caras que estavam como recruta, que era da minha turma, infelizmente se deixaram levar por esses tipos de comentário que eu tava querendo vir para cá para blogueiragem, essas coisas, TikTok. Nem TikTok eu tenho, nem TikTok eu faço. E aí disse que eu tava querendo me promover com o meu projeto na unidade. E aí, devido a isso aí, acabei sendo um dos caras mais isolados da unidade, onde a minha própria turma não me apoiava, não me ajudava. E eu tava meio que ali sozinho, eu tava esperando outro camarada, né, Naldo, vim do Brasil para poder compor junto comigo. Naldo, Arcanjo, né? Que é João Vitor. Vim para poder compor o quadro das pessoas que a gente sempre estava conversando ali, um grupo que a gente fez entre a gente, né? O Ribeiro também. E aí eu tava esperando os caras chegar. Porém, tava demorando demais. Enquanto isso, eu tava sozinho na unidade. Então, meu psicológico não tava muito bom. Eu não estava com um psicológico muito bom, estava querendo um contrato rápido. Né? E antigamente, para esclarecer algumas coisas, antigamente todo GUR, né, o contrato ele demorava em torno de 3 meses, de 3 a 4 meses. E eu precisava dos valores para poder arcar com algumas coisas no Brasil, né? Algumas pendências. E aí eu decidi sair da unidade. Aí eu fui para a Guarda Nacional e assinei lá com 3 semanas. Né? Então, para mim, foi muito bom. Então, por isso que eu saí daqui. O treinamento, no início aqui também, era um pouco mais puxado, porque é um treinamento que vai levar você para o combate e você vai te manter vivo. Reis, não querendo interromper o senhor, mas aí só para ficar contextualizado a algumas coisas, eu vou perguntando o senhor no decorrer do tempo, né? O senhor saiu daí e o senhor foi para a Guarda Nacional. Tem um comentário aqui, né? O nome dele está um pouco incompreensível, mas segundo ele, o senhor foi ameaçado quando o senhor se propôs a sair daí pelo comandante. Isso é verdade ou não exatamente?
Se o senhor não quiser responder também, o senhor fica à vontade, viu? Não, eu vou responder sim, a gente não tem negócio de máscara, de nada aqui não, pô. A gente tem que responder as perguntas. Na verdade, quando eu fui sair daqui, em momento nenhum, eu fui ameaçado de morte. Quando eu falei que eu queria sair, simplesmente os sargentos aqui que gostavam de mim me chamaram no canto, inclusive até o subcomandante me chamaram no canto e falaram comigo: Reis, você vai para essas unidades aí regular, cara. Ah, você pode morrer, fica aqui, aguente firme. E me deram o passaporte e eu peguei e saí pela porta da frente. Me deram o passaporte, saí pela porta da frente e fui para outra unidade. Então, certo que eu peguei e voltei, né? Então, saí pela porta da frente, saí de cabeça erguida, em nenhum momento algum. Eu fiz nada de errado com ninguém aqui dentro da unidade, nunca agi de má fé com ninguém. E saí de cabeça erguida como qualquer outra pessoa. Então, o cara só não sai de cabeça erguida, só não aquele cara que fez alguma coisa com os companheiros, beleza? Rei, Mas, de modo algum, eu fui ameaçado, nada do tipo. certo, uma outra questão. O pessoal está comentando, né, que o treinamento aí da Advance é um treinamento um pouco mais rígido, né? É tipo, não sei se o senhor já assistiu o filme Tropa de Elite, né, que há aqueles coisa mais pesado, né? Segundo alguns relatos, que é espancamento de recrutas, afogamentos e afins. Desde já eu deixo o convite, né, ao vivo ao senhor Paulino, né, caso o senhor quiser participar aqui do podcast, o senhor também é um dos nossos convidados. Então, o pessoal comenta que o treinamento aí, ele acaba judiando, né, o novato, né? O senhor quer comentar sobre isso ou não? Quero sim, quero sim. A gente tá aqui para esclarecer, né? Na verdade, costumo dizer que muitas pessoas elas querem o sucesso, mas não querem passar pelo processo. Muitas pessoas elas querem o fácil, né, e não querem conquistar as coisas com dificuldade. Então, aquilo que vem fácil, vai fácil. Aquilo que vem com dificuldade, a mente vai levar por um, né? Então, em relação aos treinamento de corrida, barra, flexão, sempre o pessoal cobrou isso aqui no previsto na marca, né? Aqui nunca o teste foi eliminatório. O camarada chega hoje e aí ele fez o teste físico e logo em seguida, se ele não passar no teste físico, ele vai embora. Não, ele vai continuar e vai se adaptando aqui à rotina, né? E assim, o que que acontece? O camarada, quando chega, ele entra na função de recruta, né? Ele não tem contrato, então ele entra como recruta. Como qualquer outra unidade, cara, do mundo, né? Se a unidade é de propósitos especiais, então certamente alguns treinamentos, algumas doutrinas realmente vão ser mais puxadas que as outras, né? Unidades regulares, tipo assim, um exemplo, tem a Polícia Militar. A Polícia Militar tem a unidade lá que a unidade convencional, né, do estado da Bahia. Aquelas que fica patrulhando na cidade ali, fica no posto médico, andando ali, passeando na cidade, que é o PO, que chama de PO. Pronto, unidades convencionais. Agora tem a rota, no meu estado tem a Rondesp, tem o PETO, no Rio de Janeiro tem um BOP, assim como tem mundialmente também, né? Tem todos os estados tem um BOP, tem um BEP, tem a Caatinga, tem a CIP. Mas para essas pessoas estarem ali naquela farda diferenciada, estarem naquela viatura, naquela unidade diferenciada, elas tiveram que passar por um curso, por um treinamento que foi intenso, que foi difícil para poder chegar onde elas estão. Não foi simplesmente uma pessoa que falou assim, passou no concurso, chegou lá, pegou a farda e não, venha para cá e entre na unidade. Não. Abriu a vaga, abriu o curso, onde ninguém é obrigado a nada. O cara fez o curso, passou pelo treinamento difícil e hoje está ostentando ali aquilo que ele um dia lá atrás plantou. Então, assim, a mesma coisa é aqui, cara. Tipo, aqui é uma unidade de propósitos especiais, operacionais. Então, tudo que tiver aqui vai ser mais rigoroso. Ou seja, se o cara
acorda 9 horas da manhã em outras unidades, porque as outras unidades não cobram do cara arrumar cama, não cobra do cara faxina, não cobra nada disso. Então, é somente o cara dar treinamento, polígono e front. Quando o cara volta, fica na base ali, dando migué, e pronto, depois front de novo, treinamento e front. Aqui não, pô, aqui o cara aprende realmente a viver uma vida militar. Não é isso que você pediu, ou você veio para cá, para a Ucrânia, para ser o quê? Ô Reis, Então você segundo, entendeu? certo, segundo o Guto, né, ele comenta aqui que afogar, né, os soldados em tipo um galão de água, ele até comenta, né, se isso faz parte do treinamento. Segundo ele, há esse tipo de prática aí. O senhor tem alguma informação sobre isso? Gostaria de comentar ou não? Rapaz, eu nunca passei isso aqui, né? Se eu falar isso que eu passei isso aqui, se ele passou ou não, isso aí é com ele. O que eu passei aqui foi treinamento difícil, foi treinamentos que foram puxados, e eu falei assim, porra, vai demorar de assinar contrato, né? O treinamento é mais puxado, vou para a unidade convencional. Me arrependi e voltei para cá. Então, eu prefiro o duro, eu prefiro as unidades que são de forças especiais, unidades que são com treinamento difícil, que no combate vai me deixar no treinamento fácil, vai me deixar em um combate mais fácil. Então, muitas vezes o cara vem para cá, aí vê a farda preta, vê os caras todo operacional, e às vezes só quer botar farda e acabou, mas não quer participar de um curso de formação que aqui proporciona. E assim, aqui mudou muita coisa, Anderson. Eu não sei de que turma esse camarada é, eu não sei de que ano ele veio para cá, não sei como ele veio para cá, mas assim, pelo que eu sei, aqui o camarada ele entra, eu vou falar por agora, hoje. O cara vem para cá, ele passa aqui em torno de um mês, né? Ele durante esse período, ele vai acordar cedo, ele vai ter a alimentação dele todos os dias, ele vai participar das instruções ali básicas aqui dentro da unidade, coisas básicas de dentro da unidade. Vai para o polígono, vai tirar, volta, retorna para a unidade e depois, logo em seguida, quando ele assina o contrato, ele faz o treinamento pelo próprio GUR. Então, o camarada não tem mais nenhum treinamento aqui dentro do Advance de aqui dentro, aqui da unidade, com os instrutores. O, o primeiro contato inicial é com os instrutores daqui, mas aí treinamento difícil. É somente o básico ali para o cara se preparar para ir para o polígono e para esse treinamento do GU, que são dois meses que passa de treinamento lá. Então, antigamente não tinha esse treinamento, que é o PSVP. Então, hoje, todo militar que vem para cá, para que vem para o GU, ele passa pelo treinamento de 2 meses pelo próprio GU, com os instrutores do GU. Então, ele não passa por nenhum treinamento aqui da Advanced ou com alguns instrutores daqui, não. Então, por isso que mudou muita coisa aqui. Então, por isso que eu posso falar hoje, entendeu? Certo. Reis, não me leve a mal, né? O senhor não me colocou nenhuma restrição, mas caso eu pergunte alguma coisa que o senhor não possa responder, o senhor fica à vontade para dizer que isso não pode falar. O senhor há de lembrar que um tempo atrás, né, em uma conversa que nós tivemos, o senhor falou que saiu daí da Advance porque o senhor não estava concordando com algumas ações por parte de algumas pessoas. O senhor foi para a Guarda Nacional e quando o senhor voltou para aí, alguns do seu grupo não quiseram retornar. Tem um soldado que de vez em quando ele me manda mensagem. Eu também não vou nem falar o nome dele porque eu também não sei o nome dele, né? Eu salvei aqui na agenda lá como soldado. Ele estava com o senhor e, segundo ele, ele rejeitou voltar para aí. Né? Segundo ele, ele achou muito incoerente da sua parte voltar para um grupo que, segundo ele, o senhor também se sentiu judiado. E aí eu queria que o senhor comentasse, se possível, porque ele é um dos que decidiu não voltar para ir junto com o senhor, e se de fato o senhor foi judiado durante a sua primeira participação aí nesse grupo. O senhor pode falar? Assim, o que acontece, Anderson? A cabeça do ser humano é terra onde ninguém passeia, certo? Como eu falei, aqui na Ucrânia, a única pessoa que é obrigada a alguma coisa são os ucranianos. A gente que é brasileiro não é obrigado a nada. Absolutamente nada.
Pode ser aqui, pode ser em qualquer unidade. Então, assim, irmão, quando eu vim para cá da primeira vez, como eu falei aqui, não nego, eu não concordava com certo tipo de situações devido aos caras que estavam aqui, né? Justamente o pessoal da minha turma, os recrutas que estavam aqui. Então, certo que quando minha esposa participou do podcast, eles mesmos comentaram as coisas aqui, falaram as situações dele, e hoje eles não se encontram mais presentes aqui no nosso meio. Eles saíram, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu já não encontrei mais essas pessoas que estavam falando ao meu respeito, né? Então, o mundo dá voltas aqui, muda muita coisa. A Ucrânia é totalmente volátil, é constante, né? E essa mudança aí é repentina. Então, quando eu saí daqui, que foi para outra unidade, né? Justamente eu falei com o pessoal, não tô aqui para esconder nada de ninguém, não tô aqui para poder passar pano em nada. E justamente quando eu saí de lá e resolvi ir para a unidade, a gente tem que pensar bem para onde é que a gente vai. E eu não pensei em outra unidade a não ser aqui, né? Então, conversei com alguns, não obriguei ninguém a nada e poucos ficaram em outras unidades e a maioria vieram comigo, inclusive estão agora passando por treinamentos, né? O treinamento lá no polígono de 2 meses pelo GU. Já assinaram o contrato, já receberam todos os equipamentos e estão lá treinando. Então, assim, a escolha, pô, ela é individual. Ela é individual. Eu não posso chegar no camarada e falar, venha, me siga, venha comigo, porque eu te livrei de tal situação e você tem que vir comigo. Não, ele não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a vir. Então, tem muitas pessoas que acabam se empreendendo pelos ouvidos, né? Falam, eu não vou para essa unidade aí que eu restar, porque lá é isso, porque lá é aquilo. Então, tem pessoas que nunca botou o pé aqui e ficam falando as coisas. Se eu defendo, é porque eu sei que hoje é uma unidade muito boa, uma unidade que ajuda os militares, é uma unidade que dá muita oportunidade. E eu não vejo outra unidade aqui na Ucrânia que não seja o Advanced que dê suporte que está dando para os militares que estão aqui, né? Então, por isso que eu digo, hoje eu falo, e se tivesse ruim, eu também falaria. Ô Reis, segundo o Guto, né, teve um americano, né, e também teve um outro, né, de outra nacionalidade, que é do Reino Unido, que ele saiu da Advance e ele saiu denunciando o senhor Paulino, né? Inclusive, volto a repetir, caso o senhor Paulino quiser ter uma participação no podcast, o espaço está aberto. E segundo o Guto, né, o Paulino foi denunciado a própria, eu acho que é GUR, não sei, ele falou aqui uma palavra aqui, mas é o pessoal aí do Comando Superior. O senhor tem alguma informação sobre isso? Se tem, o senhor gostaria de comentar ou não? Eu não vou comentar porque eu não tenho ciência disso. Então, eu não posso estar respondendo essa situação aí, entendeu? Certo, agora Quando vem, eu já não vi esse americano, certo? Já não vi mais americano aí, não. certo, agora vem cá, Então, eu não posso falar por ele. o senhor está em alguns grupos do WhatsApp, né? E uma vez o pessoal fez algumas acusações. É assim, eu estou lendo e perguntando ao senhor, porque assim, não é sobre o senhor, né? Eu acho que essa pergunta seria mais direcionada ao seu comandante, que inclusive, caso ele quiser participar, o espaço está aberto. Mas algumas pessoas, numa época, há alguns dias, né? Eles comentaram algumas coisas sobre o seu comandante e o senhor chegou até a enviar um print, né, mostrando que não tinha nada a ver, né, que aquilo era tudo falácia. Inclusive a gente teve aqui a participação do soldado Snow, né, e o soldado Snow, ele chegou até a mostrar alguns prints, né, algumas coisas lá, que inclusive na época eu deixei o mesmo convite ao senhor, né, Paulino, caso ele quisesse participar e comentar sobre aqueles prints. E o pessoal acusa, né, de que o comandante ele responde questões judiciais aqui no Brasil, que inclusive ele responde mandato de prisão e coisas relacionadas a isso aí. O senhor quer comentar sobre isso ou passa para outra coisa? Cara, em relação a isso aí, eu até comentei com você mais cedo, cara, e mandei um áudio no grupo. Velho, brasileiro no mundo inteiro sempre vai estar falando mal um do outro.
Nunca vai estar satisfeito com nada. Se estiver chovendo, ele vai reclamar da chuva. Se estiver fazendo sol, ele vai reclamar do sol. Por mais que a gente dê todo o conforto do mundo para o cidadão, ele sempre vai achar ruim, sempre vai procurar, vai buscar alguma coisa ali, um defeito para poder criticar ou falar mal. E eu não costumo julgar as pessoas pelo passado delas, eu costumo ver o presente e ver e tentar imaginar como seria o futuro. Então, assim, cara, o que aconteceu no Brasil, deixou de acontecer, para mim, eu vejo que não tem muita importância aqui, né? Muitas pessoas veneravam, como até hoje comentam sobre aquele, o Max. Ah, que o Max é isso, que o Max é herói, que o Max é foda, é um cara que veio para a Ucrânia. O cara matou o próprio irmão. Ele teve os motivos dele, teve a razão dele, ele falou algumas coisas referentes a isso aí, que o irmão dele era drogado, batia na mãe, mas tirou a vida do próprio irmão. E estava na Ucrânia aqui como se nada tivesse acontecido. Então, Ô tipo Reis, assim, desculpa, só um cara, destaque e vale ressaltar que mesmo assim ele é tratado como um herói, viu? Por muitos aqui. até hoje, ele, para mim, ele é um cara que é referência, ele é um herói. Mas por que eu estou citando o nome dele? Porque por mais que ele tivesse feito o que ele fez no Brasil, aqui não iria apagar as coisas boas que o cara fez. Não iria tirar o heroísmo, o ato de heroísmo que ele teve perante a sociedade ucraniana. Então, assim, muitas pessoas estão aqui na Ucrânia e têm passados, mas a pessoa vem para cá para poder se regeneralizar ou vem para cá como uma forma de uma oportunidade. Né? Não estou dizendo que seja o caso da pessoa mencionada aqui que você me perguntou. Porém, eu busquei algumas informações e vi que não tinha nada disso, de mandar de prisão em aberto, outras coisas que teve. Eu te mandei o print, você analisou e viu. Né? Então, eu acredito que tem muitas pessoas que têm inveja, né? Muitas pessoas que têm inveja, que procura querer derrubar a pessoa porque tá crescendo em alguma área. E eu vejo que, para mim, comigo não vai ser diferente, né? Então, certo que teve alguns comentários, enquanto estava na Guarda Nacional, não tinha comentário nenhum sobre mim. Todo mundo comentava, pô, Reis é isso, Reis é aquilo. Mas depois que eu vim para cá, alguns comentários negativos passou a surgir, né? Então, é complicado, cara, é complicado. O ser humano é difícil de entender. Cara, é bem o que você falou, sabe? O passado, né? A pessoa respondeu, pagou, etc. Realmente é passado, né? Mas o que importa é daqui para frente, como o senhor mesmo mostrou, não há nada relacionado judicialmente, né, ao senhor Paulino. Cara, infelizmente, eu há de concordar com o senhor, né? O brasileiro, ele é muito problemático, ele não consegue se unir, ele mesmo se divide, né? Ele mesmo briga, ou quando não tem briga, ele arruma briga, ele arruma problema. O senhor bem sabe, né? O senhor é criticado por alguns aqui no Brasil, inclusive alguns, como é que eu posso chamar, de soldados, como alguns usam, né? Até essa expressão, soldados de sofá. É fácil estar aqui do outro lado de uma tela reclamando, criticando, falando besteira, mas a maioria não tem a coragem de fazer, até o que o próprio Lucas do drone fez, comprou uma passagem e foi para lá, né? Ele foi mentiu, ele fez o que foi, mas ele foi para lá. Enquanto a maioria aqui só fica criticando, reclamando e falando, inventando mentira contra soldados que de fato foram lutar, né? Eu acho que o senhor, o senhor acompanhou o caso da doutora Francine e ela foi bem massacrada por muitos, né? Inclusive eu acho que precisou até um pedido de desculpa por alguns, né, que não tiveram nem essa coragem de fazer. Mas na hora de criticar, se juntaram o grupo para criticar. Teve até um certo cidadão que me pediu espaço no podcast para poder destruir a reputação da doutora. Ele, em um outro momento, por respeito, eu o convidei, cara, gostaria de convidar você para uma participação, porque nós estávamos tendo meio que, não era que tínhamos vínculo, mas compartilhamos conteúdo com algumas páginas, e eu, por respeito, né, em uma participação com o dono de uma página, né, bem famosa, ele comentou
E na live eu lancei o convite para ele, né? Eu cumpro minha palavra, eu convidei ele e ele não quis. Mas depois do caso da doutora, ele me pediu para participar porque ele queria destruir a reputação dela e é óbvio que o espaço não foi aberto, porque essa não é a ideia, né, de estar destruindo a reputação das pessoas. Mas eu esperei no mínimo um pedido de desculpa da parte dessa pessoa doutora, mas não existiu, né? As pessoas, em sua maioria, têm um rei dentro da barriga.